Olá a todos. Eu quero primeiramente pedir desculpas porque eu não consegui gravar na sexta-feira passada essa aula, porque eu combinei gravar às segundas, quartas e sextas, mas tive muitos contratempos e durante o final de semana também não consegui gravar. E estou gravando hoje a aula 2 da catequese litúrgica da missa e vamos ver se eu consigo colocar em dias durante as próximas semanas todos os nossos temas, né? Mas vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude para iniciar e a gente compreender essa aula de hoje. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. São Filipe Apóstolo, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, na última aula nós vimos, da catequese litúrgica da missa, nós vimos que a missa ela é um rito, né? Um rito litúrgico, e que a missa é o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É o sacrifício de Jesus, ou seja, é o momento da cruz de Jesus Cristo, onde ele morre, se entrega na sua paixão e morte, né? Morre, se entrega na cruz para nos salvar. Então a missa é o santo sacrifício, um sacrifício de louvor, né, a Deus para expiar os nossos pecados. Então a morte de Jesus Cristo foi para expiar os nossos pecados. E que a missa ela é exatamente o sacrifício da cruz na hora em que Jesus passa da sua paixão, passa pela sua paixão e sua morte e, consequentemente, após a ressurreição, para nos salvar. Então, como é que se compõe a missa, como é que se prepara a missa, né? Então, algumas coisas, algumas particularidades nós precisamos entender, né? Primeiro, quando a gente chega lá na igreja, né, existe uma procissão de entrada. Normalmente é assim, nas missas dominicais existe uma procissão de entrada e tem uma sequência lógica, né, do que entra primeiro, o que vem depois, né? E todo já começa com um rito de entrada, né? A missa mesmo começa a ser preparada um pouco antes, mas isso a gente vai vendo na sequência. Depois a gente percebe que o padre se comporta de o padre celebrante, né, o celebrante e os concelebrantes e os que servem o altar, eles se comportam com determinados gestos, né, determinadas posturas em determinados locais, e tudo isso é a composição do rito, e tudo isso tem um sentido, nós vamos aprender aqui. Também existem cores, né, objetos que estão ali presentes, e a gente percebe, né, que tudo aquilo compõe vamos chamar de cenário, mas um cenário litúrgico, por isso a gente tem que ter muito cuidado. Aquilo ali não é uma representação, aquilo ali não é um teatro. Aquilo ali é um momento que chamamos de litúrgico, mas aquilo que está acontecendo ali é a mesma coisa, o mesmo momento que aconteceu há quase 2000 anos atrás no Calvário, né? Então toda missa é a presentificação do santo sacrifício de Jesus Cristo, ou seja, tudo aquilo que acontece ali não é um teatro, está acontecendo a morte de Jesus Cristo ali naquela hora. Jesus está derramando o seu sangue ali naquela hora. Então, todos esses elementos que nós vamos ver aqui compõem todo o rito
inclusive música e etc. E tudo isso é para contemplarmos mais proximamente, se eu pudesse assim dizer, do sacrifício real de nosso Senhor Jesus Cristo para expiar os nossos pecados. Mas uma primeira coisa que a gente precisa entender, né, para a gente entender a liturgia, é que existem cores, né, lá no, que mudam de acordo com o tempo, e existe uma classificação dos evangelhos que são lidos durante o ano, né, e nos determinados tempos, e isso a gente precisa entender um pouquinho. Então, o ano litúrgico ele não começa no dia 1º de janeiro, como começa o primeiro dia do ano do calendário, né, do calendário que nós utilizamos. O ano litúrgico ele começa no primeiro domingo do Advento e termina com a festa do Cristo Rei do Universo. Então o ano litúrgico ele começa 4, 5 semanas antes de terminar o ano, né? São 4 domingos antes do Natal, 5. Bom, então são mais ou menos 5 semanas antes de iniciar o ano do calendário, do dia 1º de janeiro. Então o ano litúrgico começa com o primeiro domingo do Advento e termina com a festa de Cristo Rei. Então esses anos eles se dividem para ficar mais organizado, a igreja dividiu esses anos em um ciclo de 3 anos, chamando-os de ano A, ano B e ano C. Para que serve esta divisão dos anos? Porque nós temos 4 evangelhos, né? Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são os 4 evangelhos. E nós temos 3 evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque se eu pegar o contexto de cada evangelho desse e fizer um paralelo entre um e o outro, eu posso conseguir montar uma síntese, por isso de sinótico. Eu posso fazer uma síntese dos 3. Ou seja, tem parábolas que aparecem nos 3, tem momentos da vida de Jesus Cristo que aparecem nos 3, tem passagens entre um e outro que são escritas literalmente, é exatamente igual, né? Quais são esses evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas. Então, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque a gente consegue fazer um paralelo entre os 3. Muitas coisas coincidem, são contadas nos 3 evangelhos. E por que são tão parecidos esses evangelhos? Porque os evangelhos, eles foram escritos, né? Aqui é só para a gente ter uma base, né? Não vou me aprofundar nisso. Mas os evangelhos eles foram escritos a partir de um único evangelho. Os 3 autores deste evangelho, provavelmente o primeiro, hoje em dia se tem noção de que o primeiro evangelho foi escrito foi o de Marcos, e os outros 2 evangelistas, Mateus e Lucas, eles utilizaram este evangelho de Marcos para fazer os seus, é como se cada um escrevesse um livro, acrescentando aquilo que eles tinham de informação que Marcos não tinha. Então eles acrescentaram as informações que eles tinham. Por exemplo, Mateus viu Jesus Cristo. Lucas já não viu Jesus Cristo. Já era um discípulo de Paulo, né? Então ele escreveu coisas que passaram para ele. Inclusive Paulo passou. E Paulo também não viu Jesus Cristo, né? Então já aprendeu com os outros apóstolos. Então, essas que a gente chama de tradição apostólica é que um apóstolo foi passando para o outro, até chegar aos dias de hoje. Então os primeiros 3 evangelhos, eles são lidos nas missas dominicais de acordo com o ano litúrgico, que se dividem, né, ou se classificam em ano A, ano B e ano C. O ano A
se lê durante o ano, principalmente no tempo comum, o Evangelho de Mateus. O ano B é lido o Evangelho de São Marcos. E no ano C nós lemos o Evangelho de Lucas, né, nas missas dominicais. Fica faltando o quarto Evangelho. Né? O quarto Evangelho é o Evangelho de São João. Ele já não segue a mesma linha dos outros três. Né? Esse Evangelho de São João, ele conta a vida, a boa nova, né? A boa notícia de Jesus Cristo, mas de uma forma muito particular. É diferente dos outros três. Os outros três, eles se combinam. Né? O Evangelho de João, não. Ele é escrito de uma forma diferente dos outros três e de uma profundidade teológica muito grande. Se usam, é nele que diz que, Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? É neste Evangelho que está. Então, João também é aquela pessoa que sabia muito da vida de Jesus, porque ele foi quem conduziu e ficou com Nossa Senhora, né, depois que Jesus Cristo morreu. Então, ele sabia de muito mais detalhes, porque ele conviveu com Nossa Senhora, né, além de ser da família também, né, o discípulo amado. Então, São João sabia de mais detalhes que os outros não sabiam. Então, além de que São João, ele foi o último apóstolo a morrer, foi o que viveu mais tempo, né? Porque ele foi para a cidade de Éfeso, depois ele saiu exilado, fugindo da perseguição do imperador, e só quando a perseguição terminou foi que ele voltou de novo para Éfeso, que ele era bispo de Éfeso, da igreja de Éfeso, e lá ele morre, né? Já provavelmente com seus 90 e poucos anos. Né? Foi quem viveu mais, o único que não foi martirizado. E ele escreve com uma profundidade teológica que os outros não. Os outros têm mais no sentido, vamos dizer, histórico. O Evangelho de João, ele é mais profundo teologicamente. Então, quando é que o Evangelho de João é lido? Né? Ele é lido todos os anos, em momentos mais solenes, né? Nas festas e principalmente no período da Páscoa. Então, no ano A nós lemos Mateus, no ano B Marcos e no ano C Lucas, e durante todo o ano nós temos o Evangelho de João sendo lido em festas, em momentos solenes e principalmente no período da Páscoa. Né? Bom, então é assim que a gente vê, lê, né, os evangelhos durante um ciclo de 3 anos. Nós lemos os evangelhos completamente, né, de todos os autores. Mas a gente percebe que ali na missa o padre entra com roupas, né, paramentos, e muda de cor. Nós temos o branco, nós temos o vermelho, nós temos o verde, nós temos o roxo, temos o preto, né? Temos o dourado, e tem até 2 dias no ano que o padre veste uma cor rosácea, um róseo. Né? Então, para que servem essas cores? Essas cores dos paramentos servem para a gente identificar em que tempo nós estamos, ou que tipo de liturgia é aquela, o que é que se está celebrando. É na cor do paramento que a gente sabe. Então, aonde a gente chegar no mundo, que a gente for a uma missa e observar a paramentação do padre, dos celebrantes, né? A casula, a estola, né? Depois a gente vai ver com calma o que é isso. Então, olhando para o padre, a gente sabe que tempo e que tipo de celebração ele está fazendo. Então, vamos lá. A primeira cor que a gente vai ver aqui é o branco. O branco, ou dourado, ou até mesmo um tom de prata, mais puxado para o branco, branco e dourado, essa
esses paramentos, eles são utilizados nas festas. Por exemplo, nós estamos agora, enquanto eu gravo essa aula, no período da Páscoa. Veja que todos os domingos, aliás, praticamente todos os dias, o padre está usando uma paramentação ou branca ou dourada, né? E às vezes até com um tom de prata, mas principalmente branco ou dourado, mais dourado. Então significa que nós estamos celebrando uma festa, né? Nós estamos no período da Páscoa, no tempo pascal, então é um momento de festa, a celebração é feita com paramentos dourados ou brancos. O paramento que a gente vê muito mais tempo durante as missas são os paramentos verde, de cor verde. Né? A cor verde significa que nós estamos no tempo comum, porque nós temos, dividindo o ano, né? Nós temos o tempo do advento, depois nós temos o tempo do Natal, depois nós entramos no tempo comum. Esse tempo comum, a paramentação é verde. Depois desse é a primeira parte do tempo comum. Depois a gente entra num outro tempo, que é o tempo da quaresma. Depois da quaresma nós temos o tempo pascal, depois novamente o tempo comum, aí encerra-se com a festa de Cristo Rei, aí começa tudo de novo, advento, etc, etc. Então, os paramentos verdes, eles são utilizados no tempo comum. O tempo comum, ele está dividido em dois momentos, que é o momento antes da quaresma e depois ele tem o restante do momento depois do tempo pascal. Então, paramento verde. E o paramento roxo? O paramento roxo, o padre usa, os celebrantes usam, a igreja se orna de roxo em dois momentos, principalmente. O momento dos domingos do advento e no período da quaresma. O roxo significa momento a cor mais fechada significa um momento de reclusão, de penitência, de meditação penitencial. Então, o roxo é usado no tempo do advento, porque nós estamos nos preparando em penitência, né? Esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo que vai nascer. E o outro momento que se usa roxo é o momento da quaresma, onde a gente tem todos aqueles 40 dias de ações penitenciais para esperar a ressurreição. Então o roxo, ele é uma cor mais fechada e ele mostra um tempo de penitência. Por isso, quando a gente vai se confessar, o padre tem que usar a estola roxa, para a gente vendo aquilo ali, aquela cor roxa na estola, a gente percebe que ali é o momento da penitência, do sacramento da confissão, da penitência, penitência ou confissão. E também é utilizado o roxo nas missas dos fiéis defuntos, nas exéquias, é utilizado o roxo. No lugar do roxo, nas exéquias e nas missas dos fiéis defuntos, nós, no dia de finados, inclusive, se pode utilizar a paramentação preta. O roxo pode ser trocado pelo preto. Então, roxo ou preto. E existem dois momentos no terceiro domingo do advento e no quarto domingo, é o terceiro domingo da quaresma, o padre entra de róseo. A paramentação é da cor rosácea. Por quê? Porque a gente vem num momento de penitência. E aí a igreja, sabiamente, né, educativamente, né, pedagogicamente, ela muda a cor naquele domingo e bota uma cor um pouco mais alegre, vamos dizer assim. Inclusive é o domingo da alegria, né? Quando a gente
vem no tempo do Advento, tem um Domingo Letare, o Domingo da Alegria, né, que significa o quê? Mesmo no momento de penitência, né, de meditação, a esperança no Senhor é aquela que nos move, nos enche de alegria. Então a igreja vem roxo, 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 aí ela bota o róseo para mostrar para nós que mesmo no momento de penitência, um momento mais, vamos dizer assim, pesado, nós temos a esperança. E a cor da esperança na liturgia, ela é o rosa, não é o verde. Né? O verde é do momento comum. Então esse rosa nos chama a esperança. Né? Alegrai-vos porque nós esperamos no Senhor. Então a cor rosa é utilizada só nesses dois momentos. Falta que cor? O vermelho, né? E o vermelho ele é utilizado nas festas dos mártires ou nas festas do Espírito Santo, como é o caso de Pentecostes. Então, no dia de, por exemplo, no dia que a gente celebra São Pedro e São Paulo, os dois principais apóstolos da igreja, né, a cor que é utilizada na paramentação é o vermelho. Na festa de São Sebastião, utilizado paramento vermelho. Por que o vermelho? Para lembrar a cor do sangue dos mártires. Né? Então, nas festas dos mártires e do Espírito Santo, se utiliza a cor vermelha, que é a cor chamativa do Espírito Santo de Deus e do sangue dos mártires. Então, o roxo é utilizado nesse momento. Na sexta-feira da Paixão, a gente também percebe que o padre utiliza paramentação vermelha. E no domingo de Ramos ele também usa paramentação vermelha, porque domingo de Ramos, o nome certo da celebração é Domingo da Paixão do Senhor. Né? Porque a gente, no domingo de Páscoa, a gente celebra a Páscoa. Na sexta-feira da Paixão não tem missa. Então qual é a missa do ano que a gente celebra a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo? É no domingo anterior ao domingo de Páscoa, que é o domingo de Ramos. Então o padre também veste paramentação vermelha, porque é o martírio de nosso... A gente não chama martírio, né? Mas Jesus Cristo se dá a morte, né? Se doa, né? E morre para nos salvar. Alguns de vocês poderiam perguntar o seguinte: a cor azul, pode-se vestir a cor azul? Não, não existe paramentação azul na liturgia da igreja, com uma exceção. Na Espanha, as festas de Nossa Senhora, na confederação, na conferência dos bispos da Espanha, eles receberam uma autorização, por algum motivo que eu não sei, né, mas eles receberam uma autorização para utilizar a paramentação azul nas festas de Nossa Senhora. No restante do mundo não existe essa paramentação azul, nem nas festas de Nossa Senhora. A festa de Nossa Senhora, a paramentação é branca, branca ou dourada. Aí é quando se veste a paramentação. Para as festas de Nossa Senhora se utiliza a paramentação comum, que é para as festas, dourado ou branco. Mas lá, quando vocês virem qualquer missa que seja, onde a paramentação do padre é azul, significa que essa celebração está sendo feita na Espanha. Se for no Brasil, está fazendo errado, não está certo, porque no Brasil não tem a paramentação azul comum. Bom, então esses são as primeiras orientações que eu vou dar para vocês no composto, na composição do que é a Santa Missa. Na sequência nós vamos estudar os outros paramentos, como é que se chamam todos os paramentos, como é que se faz para a procissão de entrada, como é que se comporta o padre, os concelebrantes e como se comportam, né? O padre, celebrante, os concelebrantes, as pessoas que servem o altar, os fiéis, o ministério de música. Né? Mas isso é na sequência. Então, desejo que todos tenham um bom dia e Deus abençoe a todos. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.